Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim para nós, né? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra daquele que estava assentado sobre o trono. Um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhando esta semana dentro desta escritura, né, que temos vindo já por alguns dias falando sobre Apocalipse, olhando o Apocalipse capítulo 5, né, temos referido aí algumas desses trechos, né, desses acontecimentos divinos relatado por João o apóstolo, né? O João que escreveu o Apocalipse é o apóstolo João, chamado apóstolo do amor, aquele que tinha grande amor pelo Senhor e tinha liberdade até mesmo de recostar a sua cabeça aos ombros do Senhor Jesus, né? Então, o chamado apóstolo do amor é o mesmo que foi tomado no Espírito do Senhor na ilha chamada Patmos, e então recebendo as visões apocalípticas, né? Que são revelações. Então, visão, revelação que ele estava recebendo de Deus, e assim notificando, escrevendo, enviando às igrejas da Ásia, né? Da Ásia Menor. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. No versículo 11, a descrição: escreve num livro, envia às 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E então esse endereçamento para as igrejas do Senhor. Então, voltando aí, recapitulando o Apocalipse capítulo 5, nós vemos primeiro um assentado no trono, e o que está assentado no trono tem o livro selado com 7 selos, né? E tem um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, ver o que está assentado no trono, este é Deus, é o Eterno, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Então, o livro está em sua mão. Então, este livro, só lembrando, né, temos falado esses dias, lembrando que este livro, a ata da vida, é a vida eterna, é tudo aquilo que o homem perdeu, o homem Adão, perdeu ao cair em transgressão, sendo ele
criado por Deus, tendo vida de Deus, vivificado por Deus no jardim de delícias, né? No jardim do Éden, onde não havia o pecado, não havia o sofrimento, não havia dores. Mas então, quando ele ouviu a voz da tua esposa e deu atenção à voz da esposa, ele caiu em pecado com ela, porque Satanás a enganou. Ela tomou do fruto e comeu, então assim ela deu para o seu marido, que era Adão, e ele comeu com ela. Então, desobedecendo a Deus, nessa desobediência ele perdeu o direito da vida eterna. Então a sentença que Deus havia dado, havia dito, né? O dia que, no livro, me perdoe, o dia que da árvore comer o fruto dela, tocar no seu fruto, certamente morrerás. E o que o Senhor diz não volta atrás. Tem que acontecer. Então eles desobedeceram, caíram em transgressão, e então a sentença teve que ser cumprida. Tem que cumprir. Então, aproveitar a graça de Deus, em poder aproximar de Deus, conhecer a sua palavra, receber a instrução, o esclarecimento, a revelação da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e assim guardá-la em nosso coração, é o que nos trará a vida eterna. Então, olhando Adão dentro de um lugar santo, um lugar de delícias, então o trabalho que Satanás teve ali foi simplesmente perverter o homem, levá-lo a uma descrença da palavra de Deus, a uma desobediência, e assim então o homem cair em transgressão, pecar contra Deus, rebeliar contra Deus, e assim então isso trouxe a divisão entre o homem e Deus. Então lá no Éden, o lugar de santidade, Satanás teve o trabalho de levar o homem ao pecado. Hoje, já passados 6 milênios deste acontecimento, onde já estamos prestes ao fim deste mundo corrupto, pecaminoso, este pecado que começou então desde o Éden, vem perdurando até hoje, o qual tem trazido a corrupção, a perversão, a imoralidade para a raça humana. Mas então, há 2000 anos atrás, Deus, na forma humana, manifesta aos homens. Deus se torna homem. Deus se torna um de nós, para trazer de volta a reconciliação, redenção, redimir o homem, voltar o homem ao estado original, ou seja, levar o homem naquela condição fora do pecado, fora da corrupção que há no mundo, e assim sermos então vivificados por Deus. Então, o profeta de Deus para este tempo final, ele disse que hoje nós vivemos no Éden de Satanás. Então você vê, é simplesmente o oposto. Adão estava lá no Éden de Deus e Satanás estava lá e trouxe a queda. E hoje nós estamos aqui quando o mundo tem se tornado então o Éden de Satanás, o mundo de pecado, de imundícia, de depravação, da imoralidade,
e tantas coisas, né? A corrupção geral do gênero humano. Aleluia. Então olhar para isto, dentro do jardim infernal, podemos dizer, Deus com a sua graça, sua misericórdia, sua bondade e paciência manifestando a sua palavra, tendo paciência em anunciar, chamando seus filhos. Então o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, dentro de um mundo pecaminoso, Deus levando o homem à santidade. Satanás levou o homem à corrupção da carne humana, e agora Deus quer tomar a carne humana e voltá-la à santidade. Lá no Éden de Deus, da santidade ao pecado, e hoje no Éden de Satanás, do pecado à santidade. E a santidade, ela não está no nosso pensamento próprio, naquilo que achamos que é santidade, mas a santidade está no que Deus é. Então Ele fez de tudo por nós. Ele proveu o Cordeiro, Ele se tornou o Cordeiro, Ele morreu, então Ele veio trazer a vida eterna sobre nós, e isso está através da sua palavra, pelo sangue do Cordeiro. Quando cremos no sangue, somos batizados em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus está falando do corpo, do sacrifício, daquele corpo humano que foi apresentado como Cordeiro. Então, é neste nome, o nome do Cordeiro, Senhor Jesus, é que nós obtemos o perdão dos pecados, e recebendo o perdão dos pecados, então vem o processo da santificação, olhar a santidade de Deus, o que Deus pede como requisito de santidade em sua palavra, e então santificados pela palavra. O Senhor Jesus disse, né, São João 17, ele orou, ele disse: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificados pela palavra de Deus. Por que santificados pela palavra de Deus? Ela é o mandamento divino, ela é a lei divina. Então o Senhor Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, tomando os mandamentos, a palavra de Deus, descobrindo o que Deus exige de nós, para sermos santos, e então a palavra de Deus traz todo o requisito nos trajes, né, nas vestes, no cortar do cabelo, no comportamento humano, que deve ser totalmente diferente ao que Satanás tem trazido através do pecado. Olhando lá no Éden, logo que Satanás trouxe o pecado, ele tratou de fazer Eva e Adão enxergar que eles estavam nus. E então hoje, neste Éden de Satanás, é a condição que Satanás está levando as pessoas a uma nudez, expondo seu corpo e assim por diante, não é? Que hora terrível! Então seria hora de tomarmos Deus, reaver, sermos redimidos, regenerados com Deus, e então, tomando a redenção e tendo a vida restaurada, voltada à condição original. Isso tudo através da palavra de Deus, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a favor de todo ser humano. Deus não faz distinção de pessoa. Isto é para o rico, para o pobre,
não depende da etnia da pele, da classe social. Isto é para todos os homens. A palavra de Deus julgará a todos. E então a maneira de não sermos julgados é sofrer o julgamento da palavra de Deus, renunciando à carne, renunciando ao mundo, e assim então tomando o Cordeiro de Deus. Nele está toda a vida, todo o segredo da manifestação divina, da manifestação de Deus. Então este livro selado que está nas mãos de Deus sendo declarado, aquele livro da vida eterna que Adão perdeu, agora recomposto, manifestado, apresentado, dado a conhecer através do Cordeiro, sendo ele então o Cordeiro, a vida eterna, aquela vida eterna que Adão perdeu, e então neste Cordeiro nós temos esta vida eterna. Neste Cordeiro está a vida da igreja, como falamos há poucos dias atrás, porque nós olhamos então no versículo 6 de Apocalipse 5, quando nós vemos o Cordeiro, no meio do trono e dos anciãos, um Cordeiro, como que havendo sido morto, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Então os chifres do Cordeiro fala do poder, pois o chifre do animal está falando do poder que o animal tem. Claro, isso, o animal que tem chifres, A força está ali no chifre, é o poder do animal, mostrando que ele é este animal. Então, olhando o Cordeiro com 7 chifres, isso quer dizer o poder do Cordeiro, aquele poder de Deus que estava no Cordeiro, no Senhor Jesus. Aquele que dizia: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. Então todo aquele poder espiritual em operação, naquele corpo chamado Jesus, aquele corpo era o templo, a habitação. Então a igreja de Deus, o tabernáculo de Deus, Jesus Cristo, o qual, sendo lavado como cordeiro na água batismal por João, pois sendo o cordeiro tinha que ser lavado para ser sacrificado, então o profeta de Deus ali, batizando o cordeiro, lavando para o trabalho, para a apresentação. E então, após isso, o Espírito Santo desce do céu, mostrando-se em forma corpórea, tornando-se visível, como a simplicidade que é a pomba. Então a pomba, o pombo, que é simples, agora vindo, pousando sobre o cordeiro, cumprindo então Malaquias capítulo 3, versículo 1, de repente virá o Senhor ao seu templo. Então você vê o Espírito de Deus descendo ao seu templo, a sua igreja naquele momento, Jesus. Então Deus habitando em Jesus, o templo, o poder de Deus. Isso quer dizer, o poder de Deus está manifestado na sua igreja. Então, após a sua morte e ressurreição, aquele mesmo corpo que executara as obras de Deus, ou onde Deus executou as suas obras, ele professou diante dos seus apóstolos, ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Então agora tudo aquilo que é Deus está concentrado em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo disse: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então naquele corpo que nasceu de Maria,
morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, e então agora Deus habitando nele. Tudo aquilo que diz respeito à eternidade, ao Criador, à divindade de Deus. Então a plenitude quer dizer tudo aquilo que é Deus, agora habitando neste Cordeiro. Então neste Cordeiro, a igreja, o poder de Deus é em Cristo. Mas então no dia de Pentecoste, aquele poder, o Espírito Santo que estava em Cristo, derramando-se na sua igreja. Então olha o Cordeiro, então a manifestação de 7 pontas, 7 chifres falando do poder de Deus. O poder de Deus está onde ele habita, e ele habita na sua igreja. Agora a sua igreja, que segue a sua palavra, segundo a ordem da sua palavra, segundo os seus mandamentos, seus requisitos, segundo o seu programa. Então, o Cordeiro com 7 pontas, Apocalipse 6, estas 7 pontas está falando daquilo que nós falamos ontem, das 7 igrejas que são mencionadas ali em Apocalipse 1, capítulo 4 e o versículo 4 e versículo 11, mostrando aquelas igrejas da Ásia Menor e aquelas igrejas a qual cada uma tem um anjo. Estes anjos, os quais recebem uma carta que foram os selos, cada uma sendo aberta para o seu dia, para a sua hora. Então o primeiro selo desatado, aquele foi o apóstolo Paulo, e então sabemos que ali era o princípio do tratamento de Deus com a igreja gentia. Então nós podemos ver todo o poder de Deus, a graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo, operando através do apóstolo Paulo. Então abrindo a oportunidade dos gentios, das nações, começando então as 7 eras da igreja, a abertura daquele livro selado com 7 selos, o Cordeiro abrindo, manifestando a sua vida através do seu apóstolo, do seu mensageiro, enviado aos gentios, para este trabalho, início de trabalho desta igreja de Deus, a qual está formada, então, por estas 7 eras da igreja. Então, o poder de Deus está em sua igreja, mas para manifestar o poder de Deus em sua igreja, o Cordeiro tem também 7 olhos. O que são 7 olhos? Olhos está falando de visão, não é? Da luz, pois com os olhos você vê a luz, você vê o dia. Então você toma Lucas, no capítulo 8, no versículo 16, o Senhor Jesus disse: ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, né? Põe no alto, para que todos que entram vejam a luz, ou seja, veja com clareza. Então a candeia é a luz, é a claridão que nós usamos em casa, né? Hoje nós temos a lâmpada elétrica, já não se trata mais de uma candeia, de uma lamparina, de um lampião, mas tudo isso está falando de luz, a sua progressão, a luz aumentando. Então hoje nós temos luz total. Você tem a lâmpada elétrica, isso é maravilhoso, está falando de luz. Então o Senhor Jesus, ele disse em Lucas 8, ainda no mesmo capítulo, no versículo 33 em diante, né, que o olho é a luz do corpo. Se o olho é cego, o corpo não tem luz, ele está em treva, ele anda em lugares sombrios. Então o olho falando da luz. Então quando nós voltamos, nós podemos tomar Zacarias capítulo 4, quando vemos
ali uma pedra com 7 olhos, também no capítulo 3 de Zacarias, uma pedra com 7 olhos, e agora o cordeiro tendo 7 olhos. Quem são os 7 olhos? Então diz Apocalipse 6 que são os 7 Espíritos de Deus sobre toda a terra. Então esses 7 olhos para as 7 eras da igreja, sendo 7 anjos, ao anjo de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, o anjo é o mensageiro, a luz de Deus para os gentios manifestada através dos seus 7 mensageiros. Não há outros, são esses que estão dentro do programa divino, estão dentro da palavra de Deus. Então que assim nunca venhamos apartar da simplicidade de Deus, mas receber a luz na proporção que Deus manda. Então ele prometeu 7 olhos. Então disse Zacarias que aquela pedra com 7 olhos, Deus esculpiria sua imagem. Então aquela pedra é Cristo. Foi esculpido a sua imagem para nós, Deus numa forma humana, e agora ele também esculpindo a sua igreja, também sendo a sua imagem com teu espírito, através das 7 eras da igreja, formando então a noiva do Cordeiro, através dos 7 olhos que são os 7 espíritos, que são as 7 luzes, são as 7 lâmpadas que nós encontramos, então em Apocalipse capítulo 4, no versículo 5, porque do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e ardiam diante do trono 7 lâmpadas de fogo. Esta lâmpada, os mensageiros. Então você olha no Velho Testamento, havia o candelabro, o castiçal. O castiçal dentro do templo, ele estava entre a arca, que era a presença de Deus, que ficava no lugar santíssimo. Então ela ficava ali no altar, entre a congregação, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então entre o lugar santo, que é o tabernáculo, onde está sentado a igreja, então tem o altar, o candelabro ali no altar, e atrás do véu, atrás do altar estava a arca de Deus. E então aquele candelabro, ele era aceso com o fogo de Deus, com o fogo da glória da Shekinah. O fogo do altar de Deus acendia aquelas 7 lâmpadas, e então aquelas 7 lâmpadas trazia luz para a congregação, alumiava a congregação. Então isto mostrando em símbolo e títulos, me perdoem, símbolos, né? E tipo, para a representação do trabalho de Deus. Então, entre Deus e a sua igreja, a luz dos 7 castiçais, a luz do corpo, o olho de Deus, para as 7 eras da igreja, através de seus 7 mensageiros, sendo enviado a toda a terra. Então, começando desde lá do Oriente Médio, onde Deus levantou Paulo, e então como nasceu a luz da manhã, que é Cristo, o sol da justiça, é o mesmo sol que nasce pela manhã, é o mesmo que se põe à tarde, mas ele vem passando por suas horas até chegar ao entardecer. E então assim temos as promessas de Deus, através da luz, a sua mensagem, seguindo através de seus 7 olhos que discorrem toda a terra, ou são enviados por toda a terra. Então pela manhã o sol da justiça, o Senhor Jesus, 8 horas da manhã chegando aos gentios. É só uma suposição, né? Não estou falando de horário, falando espiritualmente, tá bom? Então vamos dizer lá pela 8, 9 horas da manhã, aquela luz que veio
desceu no Pentecostes, agora aquela primeira lâmpada foi acesa com o fogo do Pentecostes, o apóstolo Paulo, a primeira lâmpada desse castiçal de Deus, sendo enviado aos gentios, então acendidos com o fogo de Deus, ardendo esta lâmpada com o fogo do Espírito Santo, o azeite que é o Espírito Santo, trazendo a mensagem aos gentios. E assim Deus vem progredindo, chegando mais tarde na Alemanha, Inglaterra, através de Lutero, Wesley, e chegando no final da tarde, à luz do entardecer, através de sua última lâmpada, o sétimo mensageiro, o sétimo anjo, onde teríamos luz completa, onde teria revelação, esclarecimento das Escrituras, pois é promessa de Deus. Então, por isso que na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus. Então, através do sétimo e último anjo, o sétimo olho, dentro desse trabalho divino, dentro do plano da redenção de Deus, chegando até nós, então, o esclarecimento, o conhecimento pleno da palavra de Deus. Isso deve ser suficiente para cada eleito que conhece, tem aprendido e permanecer com o que Deus dá e não sair além disto e prosseguir na luz da hora, a luz do entardecer, a última luz. E assim então Deus concluir a sua obra. Então o cordeiro com 7 pontas, com 7 eras, com 7 olhos, 7 mensageiros, a luz de Deus brilhando através de suas lâmpadas, estas lâmpadas que eram cheias do Espírito Santo. Então a lâmpada, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, 7 olhos, 7 lâmpadas, que está falando da mesma coisa, que são 7 espíritos, são 7 homens, onde o Espírito de Deus trabalhou em favor da sua igreja, formando a sua igreja, o corpo noiva, através de seus mensageiros. E assim então, é esta manifestação, este cordeiro, a graça de Deus alcançando a cada eleito, manifestando a luz do céu para o nosso coração. Que assim Deus abençoe cada um que ouvir. Eu tenho que dizer sempre, não arrebata isto, rebater não se oponha sem primeiro conhecer. Ouça o que o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então examinar e crer, cuidando desta vida eterna, com amor a Deus, o qual todos dizem eu amo a Deus, né? E depois de amar a Deus, amar o seu próprio coração, a sua redenção, a tua salvação, que é oferecida por Deus. E então examinar as Escrituras com humildade, e assim sermos esclarecidos por Deus. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor por mais esse dia, a sua misericórdia sendo renovada para os nossos corações, renovada para todo aquele que ama ao Senhor e busca-te de todo o coração. Abençoe cada vida, cada lar, cada irmão e irmã conectado neste momento. Que a sua doce presença, ó Pai, possa alegrar os corações. Se houver o espírito de confusão da mente,
o espírito de escuridão, de trevas, não deixando ver a luz da tua palavra. Que o Senhor repreenda todo espírito de trevas e a luz do Senhor se acenda em cada coração. Tira todo espírito de dúvida, de incredulidade. Dá-nos um espírito sereno e reto, verdadeiro e franco, Pai, para assim prosseguirmos te amando, te servindo, até aquele grande momento do arrebatamento. Abençoe o teu povo, derrama a tua bênção, o selo do teu Espírito Santo sobre cada coração. Rogamos-te isto no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.